ouvintes da web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, e ouvintes da web Rádio Nova Fraternidade de Maceió, Alagoas. As nossas saudações em Jesus. Estamos iniciando mais uma apresentação do programa Gotas de Luz, um momento de reflexão sobre os ensinamentos espíritas. No programa de hoje, iremos focalizar a transição planetária. Esse momento de grandes transformações que ocorrem no planeta Terra, envolvendo aspectos climáticos, geológicos, sociais, morais e espirituais. Não é de hoje que o mundo vem passando por transformações cada vez mais rápidas. Estamos vivendo a transição planetária, momento onde as grandes transformações ocorrem a mais de 100 mil kbytes por segundo, mesmo quando estamos sem fazer nada. As mudanças climáticas aumentam dia a dia e prever suas ocorrências ficou quase tão incerto quanto tentar adivinhá-las. As entranhas do planeta parecem terem enlouquecido. Tempestades que inundam cidades, vulcões que interrompem o tráfego aéreo, terremotos que destroem cidades e dizimam populações, tsunamis destruidores que matam milhões de pessoas. É muito difícil saber como vai ser o futuro quando não temos a menor ideia do que está acontecendo no presente. É hora de parar para pensar, hora de reiniciarmos o nosso jeito de olhar o mundo. Para muitos ele parece ser o mesmo, mas está diferente. O planeta se transforma a cada instante e nós, nesse processo de transformação planetária, devemos renovar também. O momento é de aferição de valores. Diz-nos o Espírito de Verdade, no item 5 do capítulo 20º do Evangelho segundo o Espiritismo. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cuja religiosidade ou devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores fiéis. Aos que não recuar diante de suas tarefas, ele vai confiar os postos mais importantes na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. É chegada a hora de plantarmos o bem para colhermos o bem, pois quem planta, colhe, quem dá, recebe. Em nosso último programa, focalizamos a mensagem de Bezerra de Menezes, psicografada por Divaldo Pereira Franco, e mais um trecho da palestra do Geraldo Lemos Neto, proferida em Uberaba, por ocasião do 2º Fórum da Mediunidade, analisando exatamente este tema. No programa de hoje, apresentaremos mais um pedaço da fala do Geraldinho, comentando o item 9 do capítulo 18, Sinais dos Tempos, de A Gênese de Allan Kardec. No item número 9, Allan Kardec vai colocar uma segunda comunicação. Esta comunicação é de um inglês chamado Dr. Barry, e há uma curiosidade sobre ele, que é o seguinte: ele era médico e atendia as tropas inglesas nas guerras napoleônicas. E desencarnou justamente na própria guerra napoleônica, cuidando dos enfermos, dos feridos de guerra, dos feridos ingleses. E ele veio a desencarnar. E só depois que ele desencarnou, na hora que foram preparar o corpo de Dr. Barry, descobriram que ele era mulher. Era uma mulher travestida de homem, porque naquela ocasião a mulher não estudava, não podia exercer atividades profissionais no campo da medicina, não é? E essa extraordinária mulher se traveste de homem, passa a vida inteira como médico, desencarna na guerra e depois vai se comunicar com Allan Kardec, né? E Allan Kardec julga a mensagem dela muito esclarecedora e a coloca lá no capítulo 18, Sinais dos Tempos, item 9 do livro A Gênese. E Dr. Barry, ou doutora Barry, né, vai dizer o seguinte: a humanidade se transforma e cada transformação se assinala por uma crise que se torna muitas vezes penosa, dolorosa
e arrebata consigo as gerações e as instituições, mas que é sempre seguida de uma fase de progresso material e moral. Isso é o retrato do que nós estamos vivendo. O mundo de hoje na Terra é exatamente esse retrato, essa crise, não é? Esse sentimento penoso, doloroso, o embate das ideias, a dificuldade e justamente o novo vencendo o velho no sentido das instituições com muita dificuldade. E esses embates, ele já nos assevera que depois da grande transformação entraremos num período de grande avanço. E aqui uma curiosidade muito interessante, que o Dr. Berry vai falar da estreita relação do mundo dos espíritos com o mundo dos encarnados nessa fase de transição planetária. E ele diz assim: o mundo dos espíritos que vos rodeia experimenta o contra-choque de todas as comoções que abalam o mundo dos encarnados. Digo mesmo que ele toma parte ativa nessas comoções. Nada tem isto de surpreendente para quem sabe que os espíritos fazem corpo com a humanidade, que eles saem dela e para ela têm de voltar, sendo, pois, natural que se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. Então, essa agitação toda, esse frenesi, essa crise, que por vezes é dolorosa, que por vezes é realmente penosa para os seres humanos, ela não se circunscreve somente à nossa terra, não. O nosso plano terrestre, não. Ela está acontecendo também nos planos espirituais. Porque a transição é para todos os seres humanos que habitam os planos de vida da terra. E então, prossegue Dr. Berry dizendo: ficai, portanto, certos de que quando uma revolução se produz na Terra, abala igualmente o mundo invisível, onde todas as paixões, boas ou más, se exacerbam, como entre vós. Indizível efervescência entra a reinar na coletividade dos espíritos que ainda pertencem ao vosso mundo e que aguardam o momento de a ele volver. Muito natural isso, né? A gente compreender que os espíritos se interessem pelos acontecimentos da Terra, porque, afinal de contas, se eles pretendem reencarnar aqui na Terra, eles querem reencarnar num mundo melhor do que o mundo que nós temos. E, para isso, aqueles que já estão mais lúcidos, mais acordados para a verdade espiritual, eles vão, naturalmente, trabalhar e concorrer, ajudando nós encarnados, para que o mundo regenerado chegue mais depressa. E, por outro lado, os espíritos das sombras, os espíritos ligados às trevas, vão fazer exatamente o contrário. Porque não é do interesse deles que a Terra prossiga na evolução para o mundo de regeneração. Eles querem, ao contrário, atrasar o nosso passo. E daí o embate entre a sombra e a luz. E, ao final, continua o Dr. Berry dizendo o seguinte: a agitação dos encarnados e desencarnados, portanto, essa agitação, essa crise não se circunscreve aqui na Terra. Ela existe e acontece simultaneamente nos mundos espirituais. Se juntam, às vezes, a esta agitação, e frequentemente mesmo, já que tudo se conjuga na natureza, as perturbações dos elementos físicos. O que é isso, gente? É o que nós, de certa forma, acompanhando. O recrudescimento de acontecimentos físicos que abalam a própria harmonia da vida na Terra. Por exemplo, o recrudescimento de terremotos. Nas pesquisas, os pesquisadores nos falam o seguinte: antes do ano 2000, a frequência com que ocorria um terremoto na escala 9 da escala Richter, 9.0 da escala Richter, era 1 a cada 10 anos. Do ano 2000 para cá, nós já tivemos 9 terremotos com essa magnitude 9.0 na escala Richter. Ou seja, houve um aceleramento
de convulsões físicas do planeta, não é? Assim, vamos ver que tudo se conjuga. E conclui a mensagem Dr. Berry da seguinte forma: dá-se então verdadeira confusão geral. Qualquer semelhança com a vida de hoje não é coincidência, não é? É exatamente o que nós estamos vivendo. Essa confusão geral das ideias. Após o qual o céu volta a estar sereno e a humanidade, reconstituída sobre novas bases, imbuída das novas ideias, começa a percorrer uma nova etapa de progresso. É no período que o Espiritismo florescerá e dará frutos. Trabalhais, portanto, mais para o futuro do que para o presente. Era necessário que esses trabalhos se preparassem com antecedência, porque eles traçam as sendas do progresso, as sendas da regeneração, pela unificação e racionalidade das crenças. É preciso que haja um movimento de sepultamento das instituições antigas, das velhas instituições, para que ressurja o novo, não é? Dr. Berry falando com Allan Kardec, que a humanidade reconstituída sobre novas bases e imbuída das novas ideias. Isso ainda não aconteceu. Ou aconteceu e não me contaram. Porque, por exemplo, a política mudou, não é? Mudou a política? Não. Mudou o sistema econômico. Nós estamos vivendo um clima de total fraternidade, igualdade, justiça? Também não, não é? Nós estamos vivendo mais do mesmo. Essas instituições continuam as mesmas instituições. A própria família continua a mesma instituição, com as suas confusões naturais. E as novas ideias estão chegando muito a pouquinho. Aqui fala, por exemplo, que no período da regeneração seria o período no qual o espiritismo floresceria e daria frutos, não é? De certa forma, nós no Brasil podemos nos alegrar com esta afirmativa, porque aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, nós temos esta realidade do espiritismo florescendo e dando frutos. Mas é uma realidade circunscrita ao nosso país. Com exceção, talvez, de Portugal, porque temos a mesma língua, e lá também o espiritismo floresceu, muito ao impulso da obra de Chico Xavier em português, não é? E, naturalmente, lá também é um país que o espiritismo floresceu e está dando frutos. Mas, de ordinário, todos os outros países que eu conheço, e nos quais já estive visitando o movimento espírita, a realidade é o seguinte: o movimento espírita é feito por brasileiros que moram lá. Não é feito por alemães, não é feito por italianos, não é feito por franceses, nem por norte-americanos. São brasileiros que lá residem e que fazem espiritismo. Então, o espiritismo não chegou a esta fase de dar frutos e florescer fora das terras brasileiras ou portuguesas. E mais ainda, conclui o Dr. Berry, era necessário que esses trabalhos fossem realizados ou se preparassem com antecedência. Então, pela lógica, vamos dizer o seguinte: por que, vamos perguntar, por que o espiritismo floresceu primeiro e deu frutos primeiro aqui no Brasil? Por que ele não floresceu lá na França, que foi terra do codificador? E ao contrário, depois que o codificador voltou ao mundo espiritual, e os seus seguidores também, lá o espiritismo morreu. Eu estou falando uma realidade: o espiritismo morreu de fato na França. Por quê? E veio, ao contrário, florescer aqui em terras brasileiras. Porque está tudo obedecendo uma lógica divina que escapa ao nosso raciocínio, mostrando-nos que o Brasil tem a sua função, sim, destacada no próximo mundo de regeneração, e que a nação brasileira e o solo brasileiro haverá de abrigar no futuro o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Esses trabalhos, portanto, diz Dr. Berry,
traçam as sendas da regeneração e diz por quê, para quê. Falando aqui, pela unificação e racionalidade das crenças. Ele não está falando aqui unificação do espiritismo, não. Nós não conseguimos nem unificar o movimento espírita, que dirá então unificar e racionalizar as crenças. Algo precisa acontecer para chacoalhar as nossas bases antigas para que nasça o mundo novo. E assim, amigos, chegamos ao final de mais uma apresentação do nosso programa Gotas de Luz, em que focalizamos o tema Transição Planetária. Nesta edição, contamos mais uma vez com a participação de Geraldo Lemos Neto, expositor espírita de Belo Horizonte. O assunto ainda não se esgotou. No próximo programa, voltaremos com outras informações a respeito deste tema, contando com a palavra esclarecida do nosso amigo Geraldinho. Muito obrigado pela atenção dispensada e Ave Cristo em nossos corações.